Vamos começar a gravação aqui de um novo tema, né? Eu vou usar esse livro, que é um livro que eu encontrei agora, achei interessante, está bem marcadinho, tem os marcadores aqui disponíveis na lateral, só tem que organizar um pouquinho. E esse tema vai ser a calásia, né? É um tema não muito grande, aparentemente não tem tanta importância. Nesse livro aqui é o capítulo 316 e no 18ª edição é o 292 aqui, a gente vai falar sobre doenças do esôfago e o primeiro ponto de discussão que sugere o professor é a calasia. A calásia, né? Então, a nossa leitura vai ser com base nesse livro aqui. Ele é completo, na verdade, mas ele tem só uma distribuição diferente, a gente consegue ver as informações de uma maneira diferente, que eu achei interessante, na verdade. Então eu quero testar, ver como funciona. Então a gente fala basicamente do quê? Dos distúrbios da motilidade esofágica, né? Quais são os três principais, os três que a gente vai discutir de fato? Dois eu vou fazer vídeo e o restante, o espasmo esofágico difuso eu só vou ler, né? Então os dois que a gente vai fazer vídeo vão ser acalásia e doença do refluxo gastroesofágico, certo? Começando por acalásia. Então, para falar sobre a acalásia, a gente tem que entender primeiro que ela é uma doença não muito prevalente, né? Uma doença rara, na verdade, onde a gente tem afetação do plexo mientérico do esôfago, né? O que é esse plexo? Os plexos de Meissner e Auerbach, né? Que a gente leu tanto ali em histologia e fisiologia também. É uma doença que usualmente afeta aí por estudos epidemiológicos, afeta pessoas de 25 a 60 anos, né? Não muito comum, um a três casos a cada 100 mil habitantes, só que no Brasil tem uma consideração importante para a gente fazer, né? Então, o que a gente tem? Uma afetação aos neurônios, principalmente os neurônios inibitórios do esfíncter esofágico inferior, onde a gente vai ter basicamente, num segundo momento, hipertrofia desse esfíncter, mas num primeiro momento, a dificuldade de relaxamento desse esfíncter, né? Então, os conteúdos que estão descendo do esôfago não conseguem passar para o estômago, e a gente tem, ao contrário da doença do refluxo, de fato, que é conteúdo do estômago voltando e acidificando ali as paredes do esôfago, a gente tem só uma dificuldade, né, de passagem, de movimentação de conteúdo desde o esôfago para o estômago, que é o que caracteriza aí a calásia, né? Esses neurônios são compostos são neurônios inibitórios, compostos principalmente pela secreção de óxido nítrico, e se a gente não tem essa função acontecendo, a gente não tem relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, né? E aí a gente fala de uma calásia possivelmente o professor cita primária e secundária, né? Mas aqui o livro vai falar de uma afetação mais aguda, né? Usualmente por infecção pelo herpes vírus humano do tipo 1 em pessoas geneticamente predispostas e uma calásia crônica, né? Que a gente tem uma dilatação progressiva e deformidade sigmoide do esôfago com hipertrofia do esfíncter esofagiano inferior. As principais manifestações clínicas, né? No que a gente tem que pensar? Disfagia, regurgitação, que é o paciente refere que está ruminando, né? Igual vaca. Dor torácica e emagrecimento. Essa dor torácica aqui, a gente vai ter uma dor torácica que parece com dor cardíaca, né? Dor de origem cardíaca. Então, é muito valiosa essa investigação, sobretudo a história clínica do paciente, inclusive em pacientes no Brasil, em que a gente deve duvidar de uma causa etiológica específica. E emagrecimento, né, a perda ponderal de peso. Então, observando ali, vendo o vídeo ali da Sanar, que ele sugere quando a gente está de frente de disfagia e emagrecimento, perda ponderal de peso, que a gente deve descartar a causa neoplásica, né? A gente deve descartar carcinoma esofágico e a maneira de descartar carcinoma esofágico é fazer endoscopia, né? Então a gente vai fazer uma endoscopia, procurar por lesões, não encontrou lesões, e aí descartou câncer de esôfago, né?
Esse é o grande ponto, né? Descartou o câncer de esôfago, então a gente vai caminhar mais na direção de fazer um diagnóstico de acalásia por meio de 2 outros exames. Um vai ser o esofagograma e o outro a manometria. E a gente vai ver melhor aqui esses exames. Não vai se aprofundar muito, mas vai entender melhor como funciona, né? Numa produção mais crônica, a gente vai ter essa disfagia aos alimentos sólidos e também aos alimentos líquidos, né? Então, o paciente ele inicia com dificuldade de engolir não, ele inicia com dificuldade de movimentar conteúdo do esôfago para o estômago de alimentos sólidos, né? Ele tem essa dificuldade no início com alimentos sólidos, e aí essa condição vai se cronificando, né? Até que ele tenha dificuldade também para movimentar conteúdos líquidos desde o esôfago até o estômago. Né? O livro sugere que a dor torácica é comum nos estágios iniciais, e um tema que não traz aqui o livro, um tema que não cita aqui o livro, é o tema da coluna d'água, né, que eu achei interessante. Né? O paciente que tem dificuldade para tragar o alimento, não para tragar o alimento, né? Que tem dificuldade para movimentar o alimento desde o esôfago, porque ele não consegue, só o alimento, a pressão que o alimento produz, não consegue ganhar da força que o esfíncter está fazendo, o paciente, depois de comer, ele toma vários copões d'água, né? Copão d'água, ele produz uma coluna d'água no esôfago, que é alto, né? De 25 a 30 centímetros. E essa coluna d'água faz pressão no alimento e aí ele consegue vencer. Né? Ele consegue vencer a força que o esfíncter está fazendo ali por sobre o alimento. E aí o alimento passa, né? Então essa coluna d'água aí é referida também e é bastante interessante, um achado interessantíssimo, né? Seguindo, aí o livro fala aqui que diagnóstico diferencial da calase inclui, eu anotei aqui, espasmo esofágico difuso, doença de Chagas e pseudocalase. E aí a doença de Chagas é o que deve chamar mais atenção para a gente aqui, para o nosso caso, né, no Brasil. E a grande importância, aparentemente, pelo que... Bom, como é que a gente vai... Primeiro ponto, como é que a gente faz esse caminho para diagnosticar a doença de Chagas? Tentar fazer sorologia, né? Só que aí, como o próprio professor ali do Sanar explica, né, que se a gente tem esse achado crônico, se a gente tem essa produção crônica de doença, sobretudo acometendo o esôfago, provavelmente a gente não vai ter títulos. Possivelmente a gente não tenha títulos de anticorpos contra o tripanossoma. Então o achado vai ajudar a identificar, mas o não achado não descarta. E outro ponto é que se a gente identifica de fato, aí faz aquela relação, né? Identifica com o paciente se ele vem de uma zona de fato endêmica de doença de Chagas para poder identificar. Por quê? Para poder identificar o acometimento por Chagas. Por quê? Porque a gente tem que continuar a busca de acometimentos de Chagas, sobretudo no coração. Então é importante ter isso em mente, né? O paciente com acalásia, que a gente identifica com acalásia, deve ser pensado sempre, em todos os casos, que pode ser Chagas. É bastante importante pensar nesse achado. E o diagnóstico, né? O que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer radiografias com deglutição de bário e manometria esofágica. Né? No primeiro ponto, radiografia com deglutição de bário vai dar para a gente vários achados, né? E aqui tem uma figura que mostra alguns achados. O primeiro achado é esse megaesôfago aqui, né? Um esôfago que tem o tamanho dos corpos vertebrais. E aqui, na chegada do esôfago ao estômago, né? Na região do cardio, a gente vai ter esse achado primeiro um nível hidroaéreo, né? Aqui é o aspecto em miolo de pão que a gente consegue observar. Esse aspecto em miolo de pão é uma mistura de resto de conteúdo que estava nessa posição, mais o contraste, né? Então ele não contrasta perfeitamente como contrastaria em um líquido, né? Como o próprio contraste é. E aí a gente tem esse aspecto aí de miolo de pão, bastante interessante também esse achado, muito intuitivo. E aqui a gente tem esse a formação do bico de pássaro, né?
Então, de fato, parece o bico de um passarinho aqui que está ascendendo, que está entrando, na verdade, né, no estômago. É bem esse ponto aqui. E aqui é o esôfago, uma dilatação esofágica sigmoide, né? É um achado de doença bastante crônica e que sugere essa formação aqui sigmoide do nosso esôfago. Isso aqui é um megaesôfago também, então a gente vai ter uma dilatação absoluta do corpo esofágico, porque o corpo esofágico não consegue vencer o esfíncter e aí ele vai se dilatando, né? Provavelmente de tanto fazer a força. Então esses foram os achados radiográficos. E os achados da manometria, né? Então, qual que é a da manometria? Na manometria, a manometria é uma análise em que a gente vai poder medir as pressões em diferentes posições, né, em diferentes topografias do tubo esofágico, do corpo esofágico, e observando essas pressões, a gente consegue diferenciar, a gente consegue identificar de fato, né, diagnosticar que de fato existe uma resistência muito absoluta em relação à passagem do alimento para o estômago, né? Esse vídeo está ficando longo já. Então, a manometria detecta doença em uma fase precoce, né? Antes que ainda haja dilatação do esôfago, porque ela detecta a pressão, né? Não precisa da dilatação para ter a pressão. Inclusive, quando tiver dilatada, a pressão vai estar até diminuída. E é o exame diagnóstico mais sensível. Esse é o gold standard, né? O padrão ouro para identificar. E aí o exame é esse aqui, né? Então a gente tem a calasia clássica, a calasia com compressão e a calásia espástica, né? O único que eu consegui entender de fato o exame, melhor o exame, foi esse aqui. Então aqui a gente está vendo aqui uma disposição anatômica, né? Uma leitura gráfica anatômica, desde a faringe até o estômago. E aí nesse ponto em específico aqui a gente tem uma pressão bastante alta, né? Aqui na faringe a gente tem uma pressão bastante alta e aí lá embaixo já não tem pressão. O que está sugerindo aqui de 0 a 10 segundos, né? Então aqui, ó, no início, do primeiro ao terceiro segundo, a gente tem bastante pressão aqui, sobretudo na faringe, mas a gente não consegue identificar essas pressões aqui embaixo e nem essa passagem do conteúdo. Mas eu preciso assistir aí uma aula mais específica sobre esse tema, não sei se preciso assistir uma aula mais específica sobre esse tema para poder entender de fato como ler esse exame, certo? Porém, manometria, a gente poder observar as pressões que tem dentro do corpo esofágico, é o melhor exame, né? E aí, o que a gente vai continuar a entender? Que a calásia não pode ser evitada ou revertida por qualquer intervenção terapêutica. Né? Esse é um ponto bastante interessante. Então, qual que é a ideia do tratamento para a calásia? Reduzir a pressão no esfíncter esofágico inferior, né? O movimento peristáltico que é perdido não é recuperado, né? Inclusive é um dos achados que a gente vai observar, sobretudo na radiografia, é a peristalse, né? E vai observar na manometria também a peristalse, obviamente. Só que a gente tem três opções terapêuticas, né? Três segmentos terapêuticos: farmacológico, dilatação com balão e miotomia cirúrgica. E a gente tem bastante controvérsia em relação ao que é mais eficaz. O que me chama mais atenção aqui é esse procedimento cirúrgico, chama miotomia laparoscópica de Heller, né? E é um procedimento cirúrgico com resultados ótimos, né? De 60% a 100% dos casos a gente tem bons resultados. E basicamente eu queria mostrar essa cirurgia porque ela é muito interessante. Eu vou procurar ela aqui e mostrar. Então, aqui só para exemplificar e trazer a memória quando a gente quiser acessar isso aqui, né? Vindo aqui para o resumo do Sanar, sempre. A gente vê um dos procedimentos, então a gente tem dois procedimentos cirúrgicos principais. Aparentemente, o que tem melhores resultados é a cirurgia mesmo, né? Que é a miotomia. Mas a gente tem uma intervenção endoscópica também, né? Então, esse aqui é o endoscópico, ele desce com um balão, a gente vai até o ponto do esôfago aqui, do esfíncter esofágico inferior, que apresenta muita resistência, insere o balão e alarga ele, dilata ele, né? O que vai reduzir a pressão, que é necessária para o conteúdo passar por ele de fato.
né? Então essa é uma das intervenções. E o segundo que eu queria citar, que aparentemente é o mais importante, mais realizado, é essa cirurgia de Heller-Pinotti, né? E aparentemente o Heller desenvolveu a cirurgia que é o corte de fato, é a miotomia de fato, e Pinotti desenvolveu esse ponto daqui da fundoaplicatura, e a gente tem uma imersão das duas coisas, né? Então aqui, ó, resultado da cardiotomia a Heller com realização de fundoaplicatura. Né? Então a gente tem um corte de fato aqui, né, no esôfago, né? O esôfago a gente sabe que ele entra aqui é o cardias, então a gente tem um corte do cardio aí do esôfago, né? E o esôfago está aqui aberto, né? Achei bastante interessante, não sei descrever, obviamente, a cirurgia, mas achei bastante interessante aqui essa imagem, em que, bom, a gente tinha uma resistência aqui, era exatamente nesse ponto, daí a gente desce o esôfago um pouco, coloca ele para dentro do estômago praticamente, e abre, né, um grande espaço aqui mecânico para esse alimento passar com menor resistência. Achei bastante interessante. Aqui no site do Sanar, eu vou só colocar aqui é tratamento, eu vou colocar aqui o mapa para diagnóstico, né, suspeita e como realizar o diagnóstico de fato. Não vai dar para ver no vídeo. Eu vou trazer assim mais perto. Suspeita de acalase, investigação, aí manometria esofágica, esofagografia baritada, né, que é a radiografia. Aqui, esofagografia normal, manometria também normal, avaliar outras suspeitas. Esofagografia alterada, manometria sugere acalasia, aí a gente vai, fez esofagografia, tal, tem alteração, vai fazer manometria. Fez manometria, sugere acalásia, aí a gente vai estadiar, a gente tem 4 graus, né? Isso aqui eu acho que é mais importante aqui, sobretudo para o corpo cirúrgico aí, que vai tratar desse doente. E a gente tem as opções de tratamento, né? Provavelmente esse tratamento guiado pela classificação de Rezende é justamente o cirúrgico. Né? Então, é bastante interessante esse. E aqui uma mental para diagnóstico, né? Que já. Esse aqui eu só vou deixar mesmo. Que também já sugere estadiamento da doença para a gente de fato classificar e no segundo momento poder tratar, né? Tem 2 classificações que são relevantes aqui para essa discussão, classificação de Pinotti e de Rezende. Aparentemente essa classificação de Rezende é que estabelece ali o método terapêutico mais adequado, né? Então é isso. Eu acho que eu vou buscar aqui a resolução de algum questionário ali no site do Sanar. Então vamos aí para a resposta de algumas perguntas aqui rapidinhas no site do Sanar. Tomara que eles não derrubem os meus vídeos e que eles entendam que eu faço isso aqui para eu estudar depois mesmo, para eu ver os meus próprios comentários sobre os temas e não tenha problema, né? Tomara mesmo. Enfim, vamos lá. Feminina, 56 anos, branca, procura atendimento médico devido a disfagia esofagiana há 5 meses associada à perda de peso. Sugestivo de 2 coisas, né? Câncer de esôfago e acalase. Relata que sempre teve boa saúde, nunca morou em zona rural, etilista social e tabagista de um maço de cigarro de papel ao dia. Refere que há 1 ano fez tratamento para refluxo com melhora parcial da pirose usando omeprazol, mas interrompeu o tratamento por questões de trabalho, não realizando endoscopia digestiva alta como sugerida pelo médico. Baseado na descrição do quadro clínico acima, assinale a alternativa correta no raciocínio clínico. Então, o que eu penso aqui? Né? A gente não sabe se ela tem câncer. A gente não sabe se ela tem câncer. Né? Então, o que deve ser feito? Inicialmente, deverá ser solicitado um exame radiológico contrastado para descartar a acalásia. Eu gostaria de descartar câncer de esôfago. Solicitar endoscopia digestiva alta para avaliação da mucosa esofagiana para investigar as formas mais graves da doença do refluxo gastroesofágico. É a que eu pensaria aqui, né? A disfagia esofágica não faz parte da sintomatologia da doença do refluxo gastroesofágico, seja nas formas mais leves, graves ou complicadas. Discordo. Tem disfagia sim.
A possibilidade de hérnia de hiato por deslizamento deverá ser investigada como causa da disfagia. Talvez num próximo momento, né? Talvez num próximo momento, sobretudo usando. Eu ainda não entrei nesse tema, mas sobretudo usando a esofagografia, né? Mas num primeiro momento, a gente deve fazer endoscopia, que inclusive já foi sugerida por outro médico e não foi feita. Então, vamos ver se é isso. É isso mesmo, né? Vamos continuar. Pergunta básica aqui, pergunta básica. Hospital Universidade Pedro Ernesto, 2018. Melhor exame complementar para o diagnóstico da calásia é esôfago-manometria, né? Ah, por quê? Por que não endoscopia? Não, o melhor exame complementar para o diagnóstico de acalásia, não para excluir as outras coisas que a gente precisa excluir antes de identificar, de diagnosticar a acalásia de fato, né? Então, esôfago-manometria vai identificar as pressões que a gente tem dentro do corpo esofágico e vai dizer, não, esse esfíncter esofágico de fato está muito forte, né? Muito não inibido, né? E não inibido, né? Óxido nítrico nas fibras inibitórias não está funcionando. Né? Vamos ver. Certa resposta. O padrão ouro para o diagnóstico de acalásia é a manometria esofágica. Responder essa pergunta e mais uma. Né? Paciente de 40 anos de idade relata dificuldade persistente para deglutir alimentos sólidos há 1 ano e para líquidos há 2 meses. A gente acabou de ler que é assim que se desenvolve aí a acalásia crônica. Acompanhada de regurgitação, mas sem pirose. Já sugere que provavelmente não seja um refluxo do estômago para o corpo esofágico. Refere, às vezes, de desconforto retroesternal e tosse após alimentação. Então a gente sabe que esse acúmulo de conteúdo dentro do esôfago produz um reflexo tossígeno, né? De fato, porque é um desconforto. E produz também esse desconforto, né? Talvez o início de dor, porque a gente tem um alagamento de uma estrutura que deveria ter um tamanho normal ali. Então toda vez que ela recebe conteúdos, sobretudo se muitos conteúdos, a gente não sabe de fato como esse paciente come, ele vai ter um desconforto. Nega emagrecimento, contato com barbeiro, etilismo ou tabagismo. O exame físico é normal. Qual o provável diagnóstico e qual deve ser o primeiro exame para fins de diagnóstico? Espasmo, o EED e manometria esofágica não é de espasmo esofágico que eu estou duvidando. Esofagite eosinofílica e endoscopia digestiva alta. Talvez o primeiro ponto aqui para o primeiro exame, talvez, fosse endoscopia digestiva alta, mas o meu diagnóstico provável não é esofagite eosinofílica. Acalasia idiopática, estudo contrastado com bário, é o que eu pensaria, né? Então, eu responderia aqui, na minha opinião, eu responderia aqui acalasia idiopática e endoscopia digestiva alta, né? Porque eu gostaria de excluir câncer de esôfago, né? A gente tem a dificuldade de deglutir alimentos, bem persistente, crônica, né? Refluxo gastroesofágico e pH-metria de 24 horas, não, né? pH-metria não. E disfagia ilusória e angio-tecido pescoço do tórax. Eu não consigo relacionar aqui com esse caso que a gente está vendo. Então, dá uma olhada. Calasia idiopática, estudo contrastado com bário, né? Esofagografia. E última questão, Universidade de Ribeirão Preto, 2018. Uma paciente de 39 anos de idade inicia com um quadro de regurgitação, pirose e emagrecimento importante. O que eu penso aqui? Câncer de esôfago, acalasia, né? E talvez DRGE, né? Então vamos ver melhor. A endoscopia digestiva alta evidenciou gastrite. O tratamento com inibidores de bomba de próton não obteve sucesso esperado, havendo piora nos sintomas. Qual o provável diagnóstico e que exame você pediria para confirmá-lo? Qual que é o provável diagnóstico para mim? Eu pensaria mais em acalásia, né? Pensaria mais em acalásia ou talvez neoplasia, né? Neoplasia estenosante do esôfago, mas para identificar ela aqui eu já não faria estudo contrastado, né? Faria
para identificar ela de fato, faria endoscopia digestiva alta, né? Então, responder a calásia. E essa é a resposta correta. Vou responder mais uma, ver se tem mais uma legal. Aqui. Em relação à doença de Chagas e a calásia da cárdia. Vamos lá. Hospital Universitário Professor Alberto Nunes, 2018. Última pergunta. Em relação à doença de Chagas e a calásia da cárdia, é correto afirmar que o tratamento curativo da calásia é cirúrgico, sendo as cirurgias de Heller e tal, nome muito estranho, as mais realizadas em todo o mundo. Heller sim, mas é Heller-Pinotti. Né? Apesar de doenças diferentes, a esofagopatia chagásica e a calásia idiopática têm fisiopatologia, manifestações clínicas e tratamento iguais. Né? Temos que ver isso aqui. Os pacientes com doença de Chagas apresentam sintomas brandos inespecíficos na fase aguda e após 2 a 4 meses, mais da metade dos pacientes evoluem para a fase crônica. Não é verdade, né? Isso demora muito mais. O tratamento não cirúrgico mais eficaz para a calásia é a dilatação pneumática. Tratamento não cirúrgico mais eficaz para a calásia é a dilatação pneumática da transição esôfago-gástrica, levando a alívio duradouro da disfagia. Isso aqui faz sentido para a gente, né? As características radiológicas do megaesôfago no grupo 2, segundo a classificação de Rezende, são pequeno a moderado e aumento de diâmetro e retenção de contraste e hipotonia do esôfago inferior. Hipotonia do esôfago inferior? Faz muito sentido, né? Então, tratamento não cirúrgico mais eficaz, de fato, é a dilatação pneumática da transição esôfago-gástrica. Certo? Então é isso. Nem devia ter durado tanto esse vídeo. Não sei porque que eu me estendi tanto, mas é basicamente isso. Vou me aprofundar um pouco mais no tema, sobretudo assistindo os vídeos aprofunde ali do Sanar e a leitura no livro de medicina interna eu já terminei.